Fique com Deus. Obrigado, Senhor, imensamente pela oportunidade de estar mais uma vez na Tua presença, na Tua Santa Casa. Seja abençoando, Senhor, a nós, a cada vez que nós abrimos a Tua Palavra, que o nosso coração também seja aberto para ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Abençoa a Tua igreja aqui, abençoa todos os nossos planos, abençoa, Senhor, igualmente a saúde de cada um, que o Senhor possa estar sendo médico para cada um de nós, tanto na espiritual, na vida física, material, tudo que precisamos, nós sabemos que vem de Ti. Portanto, Senhor, nós viemos aqui para reconhecer a Tua grandeza sobre a nossa vida e que nós realmente possamos depender de Ti a cada instante. Pedimos sobre esse culto que o Senhor venha dirigir a Sua palavra para nós e que nós possamos sair daqui contentes, porque a Tua palavra vai falar uma coisa muito importante na nossa vida hoje. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção, tanto para nós que estamos aqui, mas também aqueles que não vieram, talvez escolheram outra parte, mas que possam escolher estar aos Seus pés e possam receber as Tuas bênçãos para que isso possa acontecer. Nos abençoa, Senhor, dá a Tua companhia neste culto, em nome de Jesus. Amém. Eu acho interessante esse tema que nós vamos estudar pelo seguinte, né? Sobre a salvação. O que nós, como igreja, tem de importante estudar sobre salvação? Nós já não estudamos lá no antigo Bíblia Ensinas, na Bíblia Ensina, que era 17 lição, que era o primeiro tema era sobre Deus, o segundo era sobre a oração, a terceira era sobre a volta de Jesus, o quarto era sobre os sinais e o quinto era sobre a salvação. Tá? Aí no sexto que vinha sobre a lei moral, né? E eu não tenho cabeça para lembrar dos 17, né? Também já é abusado meus 43 anos, né? De puro estresse e neurônios queimados aí já. Mas na Bíblia, se você verificar, na Bíblia, como nós estávamos falando sobre a questão da igreja, né? Nós como igreja, nós estudamos muitos estudos bíblicos sobre salvação, né? Será que hoje, ainda nós, do tempo de igreja que nós temos, será que nós ainda precisamos pensar sobre salvação e lutar pela salvação? Será que tem necessidade disso? Ou já estamos acostumados com isso? Será? E onde é que está a justiça de Deus nisso? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 5. No livro de Apocalipse tem muitas coisas falando de uma balança que vem falando sobre a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? 6, verso 5. O interessante que a Mercy, que mexe muito com essa questão de direitos e coisa ali, o que vem falando, então, nós podemos também lembrar qual é o símbolo da justiça. O que é usado como símbolo nacional da justiça? O que é? Uma balança, né? E uma mulher o quê? Vendada os olhos, né? A mulher vendada os olhos, com uma espada, uma balança, né? O que significa? Né? Significa que a justiça de Deus, Ele é justo com todo mundo, Ele não olha posição, Ele não olha naquele que viveu toda a sua vida de cristandade e não olha para aquele que se converteu hoje, tá? Aquele que se converteu hoje e que viveu toda a cristandade, ele receberá de igual modo o céu, a salvação da mesma maneira. Por quê? Porque Deus é justo. Ele não prometeu que ele seria o Salvador, que ele salvaria. Muitas vezes nós, como seres humanos, pensamos assim, né?
Já estou na igreja, me falta em culto, já estou, eu tenho cargo na igreja, então estou salvo. Mas agora deixa eu perguntar uma coisa para você como igreja agora, tá? Frequência à igreja é sinônimo de salvação? Sim ou não? Não. Alguém concorda ou discorda? Aí quem cala consente, tá? O muro não é meu. Hebreus, abre o livro de Hebreus. Hebreus ou Hebreu? Hebreus 10, 25. No finalzinho, se eu lembrar, vou contar a história relacionada a esse verso aí, tá? Se eu lembrar só. Se não lembrar, mas eu não conto, tá? Olha só. Olha o que diz aí, ó. Encontrou aí? Não encontrou? Todo mundo achou aí? Ainda não. Hebreus 10, verso 25. Pode ler agora. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia é que está se referindo ali? Do dia da volta de Jesus. A frequência à igreja é sinônimo de salvação, sim ou não? Sim, é importante. A pergunta é: a frequência à igreja é sinônimo de salvação, sim ou não? Não tem outra situação, é sim ou não? Para os sim, confirma que sim. E para os não, Romanos 13, 11, tá? Para os não, tá? E para os sim, é esse verso mesmo, tá? A pergunta fala assim que quantos que pecaram? E aqui respondeu que todos pecaram, toda a humanidade. Então, assim, se todos pecaram, todos precisam da salvação. E só tem uma pessoa que pode dar salvação para todos, certo? Então, assim, todos deveriam buscar a Deus a salvação. Mas as pessoas nem todas fazem isso. Então, assim, todos precisam. Pergunta 2, ela fala assim: o que nós entendemos na referência bíblica do verso de Isaías? E ali fala assim que o Senhor, Ele nos salvou. Ele fez alguma coisa para nos salvar. Lá em Isaías, a gente sabe que fala do servo sofredor, e Jesus ele entregou a sua vida para salvar cada um. Então, sem Jesus não há salvação. Então, não tem um outro nome pelo qual qualquer lugar vai salvar, somente Jesus. A terceira diz assim, o que o pecado oferece e o que Deus oferece. Aí a gente já sabe, né? O pecado traz a morte. O resultado do pecado é a morte. Segundo Romanos 6, 23, né? O pecado leva à morte, mas Deus dá a vida eterna. E então a gente pode se beneficiar da salvação de Jesus aceitando a vida eterna. Pelo contrário, ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer se salvar. 4 fala assim, em 2 Efésios 2:8, o que é correto afirmar sobre a salvação pelas obras nesse verso? Bom, a salvação pelas obras, a pessoa que ela procura fazer algo para se salvar, ela não pode receber salvação. É só colocar do lado Porque certo. não são pelas obras, né? A salvação vem pela graça através da fé. Então você recebe de graça, você tem que acreditar que Deus precisa ser suficiente para te salvar. Tem pessoas que não acreditam. Tá? Amarelo aí, né? Deus morreu por uma causa lá, não sabe explicar o que é, mas que na verdade o que nós devemos fazer é ter fé, porque a salvação é suficiente para nós, a graça de Cristo através
de ser grato a Deus. Não, aqui fala assim, de acordo com Efésios 2:8, o que é correto afirmar a salvação? Pelas obras? Pelas obras? Somente pelas obras? Sim. Aí tem o verso 9, né? Tem o verso 9 aí que fala que pode ler o verso 9. Fala verso 9. Tá. Foi lido o verso 9 lá no grupinho? Não, só Não, o foi. 2:8. 9. Alguém do nosso grupo, por favor, de ler Romanos, Efésios. Efésios 2:9. A gente não viu, o 9 estava meio escondido. Mais tarde aí. Tá bom. Agora, Efésios 2:9. 2:9 está dizendo assim, ó. Não de obras, para que ninguém se glorie. é muito importante isso aqui, porque tem pessoas que elas falam que elas fazem milagre e tal, e tem que se gloriar nisso, né? Na verdade, por isso mesmo que dá para reconhecer que uma pessoa, se ela fizer um milagre para auxiliar a pessoa, ela vai sair se gabando do milagre. Certo? Então, assim, no momento certo, o Espírito Santo vai fazer os verdadeiros milagres e a gente vai poder agir através deles. Eu queria que vocês conversassem sobre a pergunta 5. Assim, como que Deus considera as obras? Nós conversamos o seguinte, tem muitas pessoas que acham que fazem grande coisa quando ajudam alguém. Não é mais do que a nossa obrigação, como seres humanos, para guardar a lei, nós devemos amar o nosso semelhante, fazer o bem, né? E algumas pessoas se gloriam disso. E aí fala aqui no verso que a gente leu, que é Isaías 64:6, que aquilo que a gente faz de bom, assim, são como trapos de imundícia. Aí a gente comentou o seguinte, claro que Deus considera a tua boa obra, certo? Mas se você oferecer a tua boa obra para a salvação, aí ela trata de imundícia. Não vale. Você precisa ter fé e as obras. E não precisa se gloriar no teu verso anterior, né? Legal. Tá bom? É isso? Tá. Que nós podemos verificar como é que está o coração, Sandra? Está batendo? Mas ainda não, tem que responder melhor que nós. Sandra, como que está na pergunta 6 aí? De acordo com o texto de Atos 4:11 e 12, onde existe a salvação? Então, aonde que existe a salvação? O que vocês entenderam? O que vocês conversaram entre vocês? A salvação está em Jesus, né? Então temos que estar ligados a Ele, né? Pergunta 7. O que Jesus quis ensinar na passagem de João 15:1-5? O que vocês entenderam dessa passagem? Se não estiver com Jesus, não serei salvo. Porque a lei fala, né? A lei fala que Jesus é o ramo, né? Aliás, que Jesus é A videira, né? isso, que nós somos o ramo, né? Nós temos que estar ligados, né? Para não perder a fé ou Salvação em si, né? Porque no verso 5 diz, né? Sem mim nada podeis fazer. Né? Então a Bíblia, ela é bem clara em relação a isso, né? Nós temos que estar ligado em Jesus para que possamos ser salvos, porque Jesus é a salvação, né? Até onde nós estudamos até aqui, né? A não ser que os versos seguintes falam o contrário, né? Vamos verificar. Verso 8, tá? Pergunta 8. estando unido a Jesus, como você pode permanecer nele? João 15:7. Estando ligado nele. Sempre ligado nele, Sempre né? ligado nele. Que é o contexto, né? Que é o contexto do 1 ao 5, que vem falando que Jesus É a videira. é a videira, né? Nós somos o ramo, né? Se cortar um galho da uva ou de qualquer árvore, ela vai secar, ela vai apodrecer, né? E o tronco continua vivo se ela estiver enterrado, né? Então, assim, Jesus, a videira, nós somos os ramos, né? Então, para continuar permanecendo vivos, tem que estar sempre ligado em Jesus, ou seja, a salvação nos é certa. Né? Qual é o desejo de Deus para todos? 1 Timóteo 2:3-4. Que sejamos salvos. O desejo do ser humano é que sejamos salvos, né? Porque a partir de quando ele criou a humanidade, a ideia de Deus é a humanidade não sofrer e ser sempre livre do mal, né? Mas o ser humano se entregou ao pecado, automaticamente o desejo de Deus sempre é com que nós nos salvamos, né? De acordo com a Bíblia, o que nos impede de ser salvos?
Tiago 2,12 e João 11,39. O que nos pede de ser salvos se nós não queremos em Jesus. Nós temos que crer e acreditar, né? Confiar. Romanos, Tiago 2,12 diz, né, que falar de tal maneira proceder, com que hão de ser julgado pela lei da liberdade, né? Então ali vem falando sobre a escolha, né? Se nós não escolhermos Jesus, nós nunca seremos salvos, né? Tem um outro versículo de referência aí qualquer? Não, só isso. A nota é João 11,39. Isso. Que... É uma resposta para ele, né? Isso, deu a resposta do 39. Isso. Então ali ótimo, obrigado. Então, o que vem falando ali, claramente, ali no verso 39 de São João 11, ele vem falando sobre a ressurreição de Lázaro ali, né? Jesus falou para o povo: retirai-vos a pedra. Retirem a pedra. Retirem a pedra, ou seja, tem coisas que você tem que andar com suas próprias pernas. O que, por exemplo? Buscar a Deus, em comunhão com Deus, ter o desejo próprio de ser salvo. Michael Faraday era um grande cientista britânico. Ele fez uma grande descoberta. E o interessante é que aí ele foi e representou uma grande plateia aquela descoberta que ele teve. O príncipe de Gales, ele se colocou em pé propondo um brinde a Faraday, o Michael Faraday. Aí o que acontece? Só que a surpresa era tão grande, tão contínua, que demorou aquelas palmas ali. Aí, finalmente, o príncipe de Gales se levantou para propor um brinde a Faraday. Só que o físico não estava mais ali. Ele saiu, finalmente levantou um dos seus assistentes e disse: olha, mas Faraday não está mais aqui, ele já saiu. Ele foi para o culto, que hoje é quarta-feira, ele foi para o culto onde ele é ancião lá. Então, ou seja, não há brindes, não há prêmios que pode nos afastar, que possa nos afastar. Gente, se a saúde nos permite, se a condição nos permite, não deixamos de congregar. Não deixamos de se congregar. Eu ouvi alguns quando criamos o Zoom, quando joguei essa pergunta aí, né? Se a frequência aos cultos é sinônimo de salvação, um disseram que não, outros disseram que sim, outros de medo e ficaram quietos. Mas a Bíblia diz que quando nós estamos na presença de Deus, mas eu posso estar em casa, eu posso ver um culto em casa, vou fazer o culto em casa. Não responda, tá? Não responda porque eu vou perguntar. Quem é que quando não vem na igreja, pega e faria o culto que faria aqui em casa, cantando, orando ou pregando para quem está em casa? Tá? Então, gente, outra coisa. Como é que é a música? Aos pés de Jesus, né? Então, isso aqui é a casa de quem? É a casa de Deus. O próprio Jesus disse que o templo é a minha casa de oração. Agora, eu não vou porque eu estou cansado. Eu não vou porque eu estou cansado. Eu não vou porque tem Covid lá, eu posso me contaminar e morrer. Muitos pensaram assim. Mas
Dá uma olhadinha no livro ponto, ou no seu lerite, se você faltou algum dia no seu trabalho. Agora, o que isso significa para nós? Onde é que está a nossa salvação? No nosso passar fome porque nós não íamos trabalhar? Ou a nossa salvação está em jogo em buscar mais a Deus? Eu não estou falando que frequentar a igreja, só isso é motivo de salvação. Gente, também é motivo de salvação. Tá? Também é motivo. Sem contar com testemunhos. Com o testemunho que eu e você damos quando nós estamos passando nos vizinhos, em tal horário, nos dias de culto. Onde é que eles acham que nós estamos indo? Mais cedo, mais tarde? Eles já sabem. Mais cedo, mais tarde, eles podem ser influenciados por essa questão de pontualidade nossa. Ou será que não? Então, depende unicamente de nós essa questão, tá, gente? Você que tem essa ideia de que não é, de que frequentar a igreja não é sinônimo de salvação, pensa com carinho. Pensa com carinho, conversa com Deus. Pergunta para Deus se é isso mesmo, tá? Pergunta para Deus qual é realmente o real motivo de nós virmos à igreja ou não. Se me permite, eu vou contar uma pergunta. O que seria mais fácil? Você ir daqui aos Estados Unidos nadando ou pegar o avião ou vai? Depende. Quem tem medo de avião, ele paga o preço para um avião, né? Ou avião ou igreja seria mais quarto. Eu entendi. Agora você pegar e tentar chegar no céu sem viver da igreja, aí é bem mais difícil. É impossível alguém chegar nadando nos Estados Unidos. Acho que é da irmã para os Estados Unidos dentro do avião, demora um monte, né? 7 horas no mar. Imagina nadando. 7 horas de avião, né? Nadando da pastilha. Eu entendi a colocação dela, só pela brincadeira para você ali, tá? Existem dois hinos, se você prestar atenção na letra do hino, tá? Por curiosidade, gente, por questão de salvação mesmo. Marque aí para você não esquecer, mesmo porque vai que o Espírito Santo lembra você, depois eu vejo, você acaba lembrando, e quando você estiver vendo ali, quando você lê escrito ali, você, deixa eu ver mesmo o negócio lá. 2 hinos, verifique 2 hinos para você ver. Ouça ou verificar as letras do que eu vou te indicar em casa, tá? Rumo ao Porto Seguro, tá? Você já conhece a letra, certo? Você consegue cantar bem agora, mas você já prestou atenção em cada letra, em cada frase desse hino? Poucos prestaram atenção. Rumo ao Porto Seguro, tá? E o outro é Jesus é meu capitão. Tá? Jesus é meu capitão. É esse hino, tá? Esse hino também. Verifique, leia com carinho cada frase dessa letra para ver onde é que você se encontra. Ou se não tem nada a ver com a nossa vida ou com a igreja. Tá? É uma dica para você se afirmar mais, para você se interessar mais em salvação. Tá? Que Deus nos abençoe, que nós possamos nos preparar para a salvação, que Deus possa continuar com o desejo de nos salvar, né? E que nós possamos fazer a nossa parte como ser humano, né? Aquilo que Deus não pode, aquilo que Deus não fará aquilo que nós podemos fazer, tá? O que depender unicamente de nós, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Nós salvarmos a nós mesmos e salvar as outras ao nosso redor. Vamos orar? Pai do céu, obrigado porque o Senhor nos ajudou. Obrigado porque o Senhor nos ama. Porque pelo seu amor, o Senhor morreu para o perdão dos nossos pecados. Pai, se o Senhor não nos perdoasse, jamais
Mas como o Senhor é o Salvador, o Senhor nasceu, viveu e morreu